insistência, sempre com insistência, sempre a força aceita. Com ternura se está chamando, o Salvador batendo está. Cristo está batendo sempre com insistência, sempre a força seja bate com ternura, se está chamando, o Salvador batendo está. Bate, ele deseja entrar. Bate, não demores, abrir a porta. O Salvador batendo está. Leitura bíblica. Salmo 138. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. No dia em que eu clamei, tu me acudiste e me alentaste a força de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês nesta manhã, neste culto de louvor ao nosso Deus, para compartilhar com vocês a palavra neste domingo, no qual o reverendo Jonas está em férias e ele nos solicitou, e com muita alegria nós estamos aqui a seu convite. Ele nos solicitou que trouxéssemos esta palavra. Então eu quero aqui estender o meu agradecimento ao reverendo Jonas, ao conselho, a todos os irmãos e irmãs que estão aqui para celebrar neste domingo de manhã o nome do nosso Deus. E eu quero então, sem mais demoras, compartilhar com vocês o texto que nós vamos usar para a nossa meditação neste culto, que está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 4. Vamos então ler a palavra de Deus. Eu peço que você me acompanhe nesta leitura que eu farei. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Acabamos de ler o texto que se encontra em Atos capítulo 17,
do versículo 1 ao versículo 4. E antes que prossigamos, vamos curvar a nossa cabeça mais uma vez em breve oração. Senhor, muito obrigado pela oportunidade de refletir a respeito da tua santa palavra. E agora nós pedimos que tu venhas iluminar os nossos olhos e corações para que bem possamos entendê-la. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos e irmãs. Estamos diante de um texto muito interessante, de um texto muito especial. É um texto que nos fala sobre a segunda viagem missionária que Paulo empreendeu com sua equipe de evangelistas. Todo mundo certamente já soube em algum momento que Paulo fez algumas viagens, longas viagens missionárias na pregação da palavra de Deus. E essa equipe do apóstolo Paulo era uma equipe muito bem montada, ora com a presença de Silas, ora com a presença de Barnabé, o homem a quem certamente Paulo devia muita coisa relativamente ao começo da sua vida espiritual. João Marcos, que esteve com o apóstolo Paulo, o próprio Lucas, enfim, nós temos muitas coisas bonitas a respeito das viagens missionárias de Paulo que estão descritas no livro de Atos. Mas aqui, bem particularmente, nós temos um detalhe interessante, porque nessa segunda viagem, Paulo estava com Silas e ainda outros companheiros, mas Silas era o grande companheiro desta viagem, e diz o texto que eles passaram por algumas cidades, como Anfípolis e Apolônia, e finalmente chegaram a Tessalônica. Tessalônica, que é uma das cidades mais importantes da Grécia ainda hoje, e o era já no tempo de Paulo, banhada pelo mar Egeu, e que hoje é a segunda maior cidade da Grécia, só superada por Atenas. Porém, naquele tempo já era uma grande cidade, uma cidade importantíssima, onde morava gente de todos os lugares da Europa. Muitos judeus residiam em Tessalônica, e não foi à toa que Paulo se encaminhou com Silas e sua equipe para Tessalônica. Havia, de certa maneira, um propósito estratégico de estabelecer ali em Tessalônica uma igreja cristã. E o que nós sabemos, e este texto nos ajuda a entender melhor, é que quando eles chegaram lá, o apóstolo Paulo, já sabia que ali tinha uma sinagoga. E nós sabemos, pela leitura do livro de Atos e pela leitura das cartas, que o apóstolo Paulo era um homem muito perspicaz, e ele sabia que a sinagoga era um dos lugares onde ele podia encontrar amplo espaço para a pregação do Evangelho. Então nos diz o texto que ao chegar lá em Tessalônica, Paulo foi à sinagoga fazer o que ele sempre fazia, e é exatamente isso que o versículo 2 sublinha, ressalta. Paulo, segundo o seu costume, diz o texto, Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los, ou seja, os judeus que frequentavam a sinagoga. E diz o texto, no mesmo versículo 2, que por 3 sábados seguidos ele arrazoou com eles, ou seja, debateu com eles a respeito das Escrituras. Escrituras que os judeus conheciam, que eles dominavam, as Escrituras que o próprio Deus tinha concedido a eles através das vozes dos grandes profetas, e que muitos judeus conheciam tão bem que se julgavam doutores no que se refere ao seu conteúdo. Mas Paulo foi lá discutir com eles, debater com eles as Escrituras. Sabem por quê? Porque Paulo conhecia melhor as Escrituras do que os mais sábios dos judeus. E isso porque Paulo sabia, como judeu que era,
mas especialmente como convertido a Cristo que ele era, que as Escrituras, muito além e muito mais do que falar sobre Israel, as tradições do Antigo Testamento, apontavam unanimemente para a figura de Jesus como o enviado de Deus, o Messias, o escolhido, o ungido de Deus, que haveria de vir para transformar o mundo e dar à humanidade a salvação. E era isso que Paulo queria fazer nas sinagogas, debater e convencer, a fim de que houvesse pessoas ali que também se convertessem a Cristo, porque o objetivo de Paulo era implantar uma igreja cristã em Tessalônica. Ele sabia que aquele era um lugar estratégico e ele precisava desta igreja em Tessalônica por amor daqueles que não conheciam a mensagem de Cristo. E qual foi o resultado? O resultado foi que, passadas aquelas 3 semanas, depois de Paulo debater alguns sábados com aqueles judeus na sinagoga, alguns daqueles com quem ele debateu, versículo 4, foram persuadidos, ou seja, se convenceram, ou seja, compreenderam no mais profundo dos seus corações que de fato o Messias, que de fato o ungido de Deus, que eles esperavam como judeus, tinha vindo. Era Jesus, a quem Paulo já tinha conhecido, a quem Paulo tinha se entregado e a quem Paulo anunciava. E a partir daquilo, muitos se converteram. Não somente aqueles que foram inicialmente persuadidos na sinagoga, mas diz o versículo 4, fechando esta nossa parcela das Escrituras que escolhemos ler, que também numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres, ou seja, gente rica da cidade, então foram pessoas de diferentes camadas sociais, de diferentes nacionalidades, se entenderam necessitadas daquela mensagem que Paulo pregava. E isto fez com que, em Tessalônica, surgisse uma das igrejas cristãs mais pujantes do mundo antigo, a quem Paulo, nós bem sabemos, depois escreveria algumas das cartas mais belas do Novo Testamento, e nós temos a primeira e a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, que são de fato cartas muito preciosas, dirigidas a uma igreja que Paulo e os seus companheiros tinham iniciado exatamente nesta passagem que acabamos de ler. Mas, queridos irmãos, eu não posso me estender, nosso tempo é curto neste nosso culto matutino. Fato é que muito me impressionou quando eu li esse texto, o versículo 2. E eu vou repetir mais uma vez. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrasou com eles acerca das Escrituras. Por que esse texto me impressionou? Porque ele demonstra que Paulo tinha um traço na sua personalidade cristã, uma qualidade, uma virtude que faz muita falta para nós hoje. E essa virtude que Paulo tinha e que nós precisamos ter também é a virtude da iniciativa. Iniciativa é aquilo que faz com que alguém tome a frente, dê o primeiro passo ou dê vários passos iniciais para fazer qualquer coisa ou empreender algo que seja necessário realizar. Muitos de nós não conhecem de fato, no âmbito da igreja, no âmbito das coisas do Evangelho, a experiência da iniciativa, de dar o primeiro passo, de realizar as coisas de tal maneira que não se espere por ninguém, que não se espere nem mesmo qualquer oportunidade, mas que de fato se crie a oportunidade através desse passo inicial, através deste gesto de coragem, de ousadia, de destemor, porque Paulo sabia que ele tinha um mandato.
Paulo sabia que ele tinha uma missão. E quando se tem um mandato, quando se tem uma missão, a gente tem que, na verdade, cumprir este mandato e esta missão. E para isto é preciso que nós estejamos muito conscientes de que a responsabilidade é nossa. E se ela é nossa, temos que dar o passo para cumpri-la. Isso se chama iniciativa. E a Igreja de Jesus Cristo precisa compreender isso. Num mundo que cada vez menos nos dá oportunidades, meus irmãos. Sim, porque a gente, claro, tem a liberdade para pregar, nós temos a possibilidade de fazer tantas coisas hoje e tantos instrumentos como a própria internet que estamos usando agora, que nos abrem caminho. Mas, na verdade, nós temos tanta concorrência, não é? Tantas vozes que soam por aí como vozes que se credenciam a ser ouvidas, ou programas que são oferecidos às pessoas, situações que são ofertadas de tal maneira que isto tudo concorre com a própria pregação do Evangelho. E assim, queridos irmãos e irmãs, quando olhamos o exemplo do apóstolo Paulo, percebemos que não podemos ter medo do mundo, medo das situações, medo das coisas que concorrem conosco, mas pelo contrário, a coragem cristã deve nos ajudar a ir ao encontro das pessoas, a buscar as situações para que a mensagem do Evangelho seja proclamada. Foi o que Paulo fez, e diz o texto que era o seu costume, porque Paulo era um homem de iniciativa. Se Paulo vivesse no nosso tempo, nós diríamos que Paulo era um homem proativo. Esta expressão, ela não nasceu na língua portuguesa, ela é uma expressão que vem do inglês, mas ela tem se espalhado e tem se tornado uma expressão que se adapta para toda língua, para todo idioma, porque a proatividade tem a ver exatamente com aquilo que você faz sem que alguém te mande fazer, ou que você faz sem esperar que outrem faça, que outra pessoa tome esta primeira atitude. O proativo é aquele que vai ao encontro da situação, que não espera ninguém, que não espera sequer que a oportunidade apareça, mas ele sabe que tem que criar a oportunidade. Porque é assim que as coisas acontecem. As coisas só acontecem quando nós damos os passos para ir ao encontro das oportunidades. Paulo era um homem proativo. Paulo era um homem de iniciativa. E a proatividade, a vida de iniciativa do apóstolo Paulo permitiu que naquela situação, lá em Tessalônica, fazendo aquilo que era o seu costume, ou seja, ir à sinagoga para pregar, porque ele sabia que lá ia encontrar ouvintes, Paulo discutia, debatia a palavra de Deus com aquelas pessoas e as convenceu, se não todas, mas uma boa parcela dos seus ouvintes. E aquela iniciativa do apóstolo Paulo possibilitou que houvesse convertidos, possibilitou que a igreja se estabelecesse em Tessalônica e possibilitou que a Igreja de Jesus Cristo desse mais um passo importante na sua expansão inicial. Um homem de iniciativa. Assim, queridos irmãos e irmãs, e eu vou concluindo, a palavra de Deus nos ensina, nos exorta à iniciativa. A palavra de Deus nos conclama a deixarmos para trás a mornidão, muitas vezes, da nossa vida, a acomodação, aquela situação, digamos, na qual nós nos julgamos beneficiários do Evangelho, mas não nos sentimos comprometidos com o Evangelho, porque muitas vezes é cômodo ser cristão, é cômodo ser membro da igreja, é cômodo receber a oração, é cômodo receber a palavra, mas nem sempre estamos ligados no fato de que precisamos dar passos para realizar as coisas
sobre nós colocadas, sobre os nossos ombros colocadas como responsabilidade. E isto é uma responsabilidade compartilhada por todos os filhos e filhas de Deus. Ela não é só do pastor, ela não é só do presbítero, da diaconisa, do diácono, da presbítera, do professor de escola dominical, da professora do departamento infantil. Esta é a responsabilidade colocada sobre os ombros de cada um que conhece a Jesus Cristo. Você e eu temos a responsabilidade de sermos proativos, de ter a iniciativa, de criarmos as oportunidades de pregação do Evangelho, de abrirmos os caminhos, de batermos nas portas e, quem sabe, até mesmo abri-las, sempre com o poder de Deus operando na nossa vida e no nosso coração. Que o Senhor nos ajude a entendermos a urgência do tempo, a urgência da hora, a responsabilidade que temos recebido, que é tão grande, e que o Senhor nos ajude a tomarmos sempre a iniciativa, a não esperarmos por ninguém, nem mesmo pelas lideranças, a não esperarmos que nos solicitem fazer, mas que nos antecipemos, como de costume fazia Paulo, tomando sobre nós, em definitivo, esta grande responsabilidade. Uma igreja proativa, um povo proativo, é aquele que se chama pelo nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida nesta manhã, que Deus fique conosco, agora e sempre. Amém. Graças dou-te pela vida, pelo bem que revelou. Graças dou pelo futuro e por tudo que passou, pelas bênçãos derramadas, pelo amor, pela aflição, pelas graças reveladas. Graças dou por teu perdão. Graças pelo azul celeste e por nuvens que há também, pelas